Olá a todos, eu me chamo Felipe Cruz e nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre a lógica fuzzy sendo aplicada na prática diagnóstica do médico. Esse vídeo é todo baseado em um artigo que vai estar o nome aqui na descrição do vídeo. E, bom, começando a falar sobre a lógica fuzzy, antes de entrar na parte diagnóstica, eu preciso entender que a lógica fuzzy ela é diferente de uma lógica binária. Aí já começa a complicar um pouco a cabeça de não saber o que é lógica binária e o que é lógica fuzzy. Mas basicamente, imagina que eu tenho um paciente e quando eu falo com esse paciente eu pergunto se ele tem algum sintoma, por exemplo, uma febre. Então eu chego para o senhor, falo: senhor, o senhor tem febre? Partindo de uma lógica binária, esse paciente só ia poder me responder se tem ou não, se essa febre, se ela existe ou não, então é sim ou não. Já na lógica fuzzy, que é uma lógica que aceita mais do que duas probabilidades, mais do que duas respostas, esse paciente poderia me dizer se ele tem febre, se essa febre é fraca, se essa febre é forte, se essa febre é moderada. Então eu tenho um leque de respostas, não mais sim a presença ou não da febre. Eu posso ter a febre e eu posso ter a febre em diferentes intensidades. Então, antes de entender ele sendo aplicado no diagnóstico, é bom entender elas como funciona em si. E esse da febre foi um exemplo. Bom, agora, para que eu vou usar isso na prática diagnóstica? Antes de começar, eu preciso entender que existem doenças que têm sintomas parecidos. Porque, por exemplo, para doenças com sintomas distantes, não vou ter essa dificuldade de ter que diferenciar a intensidade de um e outro. Mas já com doenças de sintomas parecidos, como dengue, chikungunya e febre, dengue, chikungunya e zika, por exemplo, nas três eu tenho a presença da febre, só que em diferentes intensidades. Na dengue eu vou ter uma intensidade maior, na chikungunya um pouco diminuída, na zika um pouco mais ainda diminuída. Então, se eu chego para o paciente e pergunto: o senhor tem febre? E ele fala sim, a chance dele ter qualquer uma dessas doenças é a mesma. Só que a partir do momento que eu pergunto que eu vou medir a intensidade dessa febre, eu posso diagnosticar. Se a febre está muito alta, meu diagnóstico vai tender mais para dengue. Se ela está um pouco controlada, vai tender para chikungunya. Se ela está um pouco mais fraca, zika. Então, a lógica fuzzy entra aí, porque eu consigo mensurar, mas consigo ligar o sintoma do paciente à doença, não só por ele existir, mas de acordo com a intensidade que ele está. Uma dor, por exemplo, a dor, de acordo com a intensidade, pode se ligar com doenças diferentes, com diagnósticos diferentes. Então, esse estudo ele é interessante porque ele gera uma primeira tabela, vou mostrar aqui. Essa primeira tabela, ela vai pegar justamente essas três doenças que eu falei, dengue, chikungunya e zika, e ela vai pegar os principais sintomas e me dizer com qual intensidade eles aparecem mais. Então ele elenca, pode ver aqui, a febre com intensidade 4 na dengue, com intensidade 3 na chikungunya, com intensidade 3 na zika. A dor retroorbital, por exemplo, mais embaixo, ela vai ter intensidade 2 na dengue, intensidade 1 na chikungunya e intensidade 2 na zika. Então pode ver que são esses dois sintomas que eu falei, são sintomas que estão presentes nas três doenças. Se fosse na primeira lógica, a lógica binária, ele ia falar: sim, eu tenho febre, sim, eu tenho dor retroorbicular. Eu não saberia diferenciar qual dessas doenças o paciente podia ter. Já com a lógica fuzzy, de acordo com a intensidade, eu vou descobrir de maneira mais assertiva qual seria o diagnóstico. Então, mas para eu chegar num meio de diagnóstico, eu preciso fazer uma relação entre o que seria esperado, que no caso é essa tabela 1, que foi baseada em estudos científicos. Essa tabela foi baseada nas informações que eu tenho dessas doenças. Então, uma relação entre o que eu já tenho, o que eu conheço dessas doenças e o que o paciente tem. A partir dessa relação que eu vou gerar um diagnóstico, uma probabilidade dele ter cada uma dessas doenças. Quanto maior a probabilidade, maior a chance daquele ser o diagnóstico correto. Então, o que esse estudo faz? Além de gerar essa tabela 1, ele vai também gerar uma outra tabela. Querendo ou não, a gente sabe que a matemática é a linguagem da ciência, então ele vai pegar essa tabela 1 e vai transformar em uma tabela 2, que está aqui. Nessa tabela 2 ele vai mudar o nome dos principais sintomas de acordo com a primeira tabela. Ele vai chamar febre de S1, mialgia de S2, e assim por diante até o S10. Então vão ser 10 sintomas e eu vou chamar eles de S1, S2, S10 só para diferenciar. E já nas colunas, eu vou trocar esses mais, que representam a intensidade ou essa ausência, para um eixo numérico. Então, a intensidade máxima, que seria 4 maisinhos,
eu vou colocar o valor 1, eu vou quantificar ela, vou colocar o valor 1, ausência, valor 0, e se 4 vale 1, 2 maisinhos, valor meio, beleza? Então ele só fez quantificar para ficar mais fácil, para ser possível fazer a multiplicação no final, para relacionar as tabelas. Então guarda essa tabela 2 e, enfim, para ter diagnóstico a gente precisa ter um paciente. Esse estudo ele foi com uma enfermeira de determinado hospital, ele não explica qual é, obviamente, e essa enfermeira gerou uma terceira tabela, essa daqui. Nessa tabela, nas linhas eu tenho os pacientes e nas colunas eu botei os sintomas. E essa enfermeira foi de cada paciente quantificando a intensidade de tal sintoma. Por exemplo, o paciente 1, no sintoma 1, teve intensidade de 0,9. Então, uma febre em que ela podia quantificar de 0 até 1, ela está bem alta, está quase no nível máximo que a enfermeira considerou. Essa enfermeira fez isso para todos os sintomas, para todos os pacientes. E eu tenho todos esses dados na tabela 3. Então, como eu disse, eu vou precisar relacionar os pacientes com sintomas e os sintomas presentes nas doenças. E é basicamente uma multiplicação de matrizes. Dessa multiplicação de matrizes, a gente tem que lembrar que, como eu vou multiplicar uma matriz que é pacientes, sintomas, por uma matriz sintomas, doenças, a matriz de resultado vai ser uma matriz pacientes e a chance de ele ter essa doença. Então, pacientes nas linhas e chances de doenças. E a partir dessa multiplicação, eu vou chegar na tabela 4. Essa tabela 4, ela vai me dizer a probabilidade do paciente ter cada uma dessas doenças. E a gente pode ver que, por exemplo, no paciente 1, eu vou ter 0,9% de chance de ter a doença 1, que seria a dengue, 0,75% de chance de ter a chikungunya e 0,75% de chance de ter a zika. E dá para pensar que não seria tão assertivo, porque os resultados são muito próximos. Mas os resultados estão muito próximos, tem um sentido para isso, porque as doenças que ele pegou nesse estudo têm sintomas muito parecidos. Então, há de se esperar que a probabilidade dele ter cada uma dessas doenças seja próxima. Mas a gente vê que esse paciente, número 1, a maior probabilidade é dele ser dengue. Então, se eu tivesse que fazer um diagnóstico baseado na lógica fuzzy, eu diria que esse paciente tem dengue. Assim como no paciente 3, por exemplo, a maior probabilidade foi para a doença 3. A doença 3 é zika. Então, esse paciente 3 teria zika. E assim por diante nos outros pacientes. No final desse estudo, o mais interessante é que ele conseguiu, apesar do número pequeno de pacientes não ser um número tão expressivo, ele conseguiu uma assertividade de 100%. Todos esses pacientes que estavam com a maior probabilidade de ter tal doença, o diagnóstico feito posteriormente por médico, pela equipe médica daquele hospital, foi assertivo com o que a gente conseguiu no estudo. Então, é basicamente assim que a lógica fuzzy trabalha. Eu vou pegar uma relação já existente entre a prevalência e a intensidade de tais sintomas em uma doença ou em várias, e vou pegar um paciente com os seus sintomas e vou relacionar para eu ver a probabilidade dele ter essa doença. É parecido com o que a gente faz na lógica bayesiana, mas normalmente na lógica bayesiana a gente faz de 1 em 1. Aqui na lógica fuzzy ele consegue fazer um diagnóstico em massa, digamos assim. Então, basicamente é isso, bem por cima mesmo. O artigo explica muito melhor e bem mais aprofundado sobre a lógica fuzzy como um todo. Então é isso, obrigado.